Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aí ao canal com mais um vídeo semanal aí. E hoje, eu tive uma inspiração legal para falar sobre o tema de hoje, Foi a aula que eu dei na graduação, aonde muita gente ainda confunde os termos ácido lático e lactato. Galera, isso aí se arrasta há mais de 100 anos. É muito legal, muito interessante a história. E eu queria contar para vocês a diferença entre ácido lático e lactato e esses mitos que ocorrem aí. Inclusive, eu já escrevi sobre isso aí, olha, tem 2016, já faz bastante tempo que eu escrevi sobre o mito de que ácido lático causa fadiga. E ainda, nos dias de hoje, nós escutamos, às vezes, algum narrador esportivo, às vezes lemos em algum local, dizendo, numa matéria de revista na internet, que o ácido lático causa fadiga, Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre realmente o que ocorre nessa dicotomia entre ácido lático e lactato. Ótimo! Bom, primeira coisa, vamos ter que falar o óbvio, O ácido lático, ele é um ácido, e o lactato, ele não é um ácido, o lactato ele é um sal, Então é diferente, são estruturas químicas diferentes uma da outra. Para a gente entender um pouquinho de como surgiu tudo isso, acho legal a gente falar um pouco da onde surgiu, Quando a gente vai olhar para a história da fisiologia, da bioquímica, é muito legal, porque tem alguns autores muito bacanas que eles dividem aí, as eras, da descoberta aí de algumas reações metabólicas e etc. Quando a gente vai falar do ácido lático, é muito bacana que eles colocam assim, a era pré-lática. Alguns pesquisadores colocam que a era pré-lática é tudo antes do ano de 1907. Mas o que tem nessa era pré-lática? Bom, galera, aparentemente, lá no ano de 1780, um pesquisador chamado Carl Wilhelm Scheele, ele conseguiu isolar o ácido lático, em amostras aí de leite azedo. Beleza, legal, top das galáxias. Aí o que acontece? Tem muita coisa interessante acontecendo nesse período de 1700, final do centenário de 1700, até os experimentos de Pasteur, Louis Pasteur, que viveu de 1822 até 1895. Então, muito bacana nos experimentos dele, e ele encontrou que algumas células, ou leveduras, alguns tipos de bactéria, poderiam viver e proliferar na ausência do ar, de oxigênio, E foi quando aí descobriu essas funções dessas células. Poxa, legal, bacana. E essas células faziam fermentação. Então, sim, nessas células também foi creditado, foi descoberto que lá tem ácido lático, Ótimo, beleza. Então, a partir daí, a gente tem que falar um pouquinho sobre o ácido lático. O ácido lático, a gente tem inúmeros experimentos ao longo da história, principalmente no centenário de 1800, mostrando que existiu ácido lático em vários tecidos animais. Só que os experimentos naquela época eram feitos com a musculatura de alguns animais, então tem
experimento feito com músculo de cachorro, músculo de veado, músculo de vários animais, e todos esses experimentos, né, caracterizaram aí ácido lático na musculatura desses animais, né? Lógico, ausência de oxigênio e outras coisas, ocorria ali uma reação química onde realmente, né, ocorria o aparecimento do ácido lático. Beleza? Tá? Aí o que acontece? Muita gente acaba pensando que ácido lático e lactato são sinônimos, mas não é, né? Já falei para vocês que um é o sal, outro é um ácido. Mas essa origem de que o ácido lático causa fadiga e de que a acidose lática no músculo esquelético, ela foi realmente, esse construto foi conceituado aí na história, foi ali na década de 1920. Sabe o que é muito interessante? Dois pesquisadores, tá? O Archibald Hill e o Otto Meyerhoff, eles ganharam o prêmio Nobel em 1922 pelos trabalhos, né, sobre glicólise, produção de energia, muito legal, né? São pessoas incríveis, gênios aí, que sem dúvida acrescentaram muito para a ciência nesse período, mas foram os trabalhos deles, né, que realmente mostraram ali a via glicolítica, produção, né, de como disseram eles, ácido lático, e o próprio consumo de ácido lático ali naquele músculo propriamente dito, né? O trabalho de Otto Meyerhoff, ele foi muito importante porque ele trabalhou ali com os músculos das patas de sapo, né? Mesma coisa, animal já morto, dentro de um calorímetro para fazer aí os seus experimentos, tá? Show de bola, muito bacana, né? Lembrando a todos que na época não tinha conhecimento suficiente ali da química ácido-básica, né? Para compreender ionização de moléculas, né? Respiração mitocondrial, tá? Hoje a gente sabe, né, que o lactato é lançado pelas lançadeiras, né? São proteínas chamadas de MCT, transportadores de monocarboxilato. Então naquela época não tinha, né, esse conhecimento. Então esse conhecimento ele foi sendo construído ao longo do tempo, um construto, né? Aí o que acontece? Início da década de 2000, alguns pesquisadores começaram a fazer alguns experimentos e não batia, né, com o que vinha sendo falado, né, nos trabalhos, nos livros, em toda a parte bioquímica e fisiológica com relação a essa acidose, tá, pessoal? Então, um trabalho bem interessante, né, de 2017, traz ali uma crítica bem forte com relação a essa questão de utilizar o termo ácido lático como sinônimo do lactato, ou até mesmo atribuindo isso como ácido lático de fato, que não ocorre, né? Então, vou colocar na tela para vocês, né? Muito interessante todos os trabalhos que levaram a isso, mas olha só, não existe ácido lático em nenhuma célula viva, né, em organismos de mamíferos. E de fato é impossível, né, com base nas leis da física, né, química orgânica, bioquímica metabólica, né, tudo isso, que o ácido lático seja até produzido ou esteja presente em sistemas vivos onde o pH, né, ele é regulado para estar entre 6 e 7,45. Né? Isso aí é bem legal da gente entender e vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? É importante comentar que esse construto da acidose lática remonta aí desde a década de 70, né? Então, os trabalhos de Otto Meyerhoff, né, e o Archibald Hill,
eles foram extremamente importantes para mostrar ali reação de glicólise e tal. Mas na década de 70 foi cunhado aí mesmo esse construto da acidose metabólica, e que o ácido lático era utilizado como fonte energética, né? Um trabalho bem bacana, datado aí de 1973. Lógico, esse é o mais comum aí, né? O que se destaca, mas lógico que existem vários outros trabalhos também, tá, galera? E aí, quando a gente pensa em glicólise anaeróbia, né, lá no final das 9, 10 reaçõezinhas, onde é produzido o piruvato, em determinadas condições onde a enzima lactato desidrogenase age no piruvato junto com uma molécula de NADH mais H, e esse NADH mais H vindo de reações anteriores da glicólise, existe a formação então do lactato mais uma molécula de NAD. Lembrem os senhores que NAD ele pode aceitar um próton, um hidrogênio, e isso é bem legal, bem interessante, porque isso, né, chama-se tamponamento, e quando o NAD aceita um hidrogênio e faz o carreamento lá para a cadeia de transporte de elétrons, isso daí, né, acaba diminuindo, auxiliando a diminuir também o pH intracelular. Muito bacana, tem vários trabalhos, tem vários livros já de bioquímica mostrando isso. Mas e aí? Da onde vem a acidose que todo mundo fala, né? Onde alguns nociceptores, né? Receptores aí nas nossas células são sensíveis a essa acidose, e aí aquela sensação de ardência, da onde vem? Galera, temos que entender que a reação de hidrólise do ATP pelas enzimas ATPases, elas liberam, é uma reação de hidrólise, então por isso utiliza-se uma molécula de água, e sobra o quê? Sobra um hidrogênio. E lógico, nós estamos a todo momento hidrolisando ATP, resintetizando ATP também, e conforme o exercício aumenta a sua intensidade, a demanda aumenta, aumentando a quantidade de hidrogênio e de ADP, adenosina difosfato, na célula, né? É isso aí o principal fator que aumenta a quantidade de hidrogênios no citoplasma da célula, tá? E lógico, a gente precisa entender da questão onde aquele NADH ele é utilizado como tamponamento. A gente tem que entender que o lactato produzido, ele vai ser colocado na corrente sanguínea e vai para o fígado, ele vai ser utilizado como fonte de energia, principalmente pela gliconeogênese, tá? Isso aí está mais do que mostrado aí na bioquímica metabólica, né? Mas nós ainda temos muitos livros, muita informação, muitos trabalhos falando e citando sem parar ácido lático. Então, a gente pega aí um trabalho, um livro muito bem conceituado, por exemplo, de fisiologia do exercício, o que a gente tem? Escrito lá, ácido lático. Aí a gente fica com cara de bobo, otário, né? Poxa vida, tô falando aqui há anos e anos que não existe ácido lático, e vários livros mostrando ácido lático, inclusive alguns artigos, né, saindo mencionando ácido lático, né? Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, né? Nós temos que entender essa produção de lactato, essa produção de NAD, né, que é específica, podendo tamponar ali a quantidade de hidrogênio sendo produzido pelo próprio uso, né, pelo próprio uso da nossa moeda energética, o ATP. E isso aí, né, não tem nada a ver com ácido lático, tá? Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo mais curto, né, para vocês, para variar. Então peço para vocês ajudarem o canal, se inscrevam, curtam, né, mandem esse vídeo para alguém que vocês escutam ainda falando ácido lático.
Isso daí que você está sentindo é acidose do ácido lático sendo produzido no músculo e etc. Manda esse vídeo para a pessoa para a gente de vez, né, terminar com esse mito do ácido lático em células dos organismos vivos. Tá bom, galera? Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo até agora. Bons estudos para vocês e fiquem com Deus.